Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Palavra de Sabedoria. Hoje eu quero pensar com você um versículo que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 7 e o versículo é o de número 10. Está registrado o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A diferença de um cristão genuíno, nascido de novo, com uma pessoa que não é nascida de novo, é a natureza espiritual que habita nele. O cristão ele tem duas naturezas. A natureza de Adão, chamada pelos teólogos de pecado original, e ele tem também a natureza espiritual, né, que é a presença do Espírito Santo habitando na sua vida, como diz Paulo, que o crente é o templo do Espírito Santo. E a diferença, então, de um cristão genuíno para uma pessoa que não é convertida é essa. A pessoa que não é convertida, ele tem somente a natureza pecaminosa, somente a natureza que pende para o mal, para o pecado. A Bíblia diz em Efésios que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então, a pessoa não nascida de novo, não convertida, ela está morta em ofensas e pecados. Ela não tem reação nenhuma para com Deus. E o cristão que nasceu de novo, ele agora está vivo. Paulo diz, e vos ressuscitastes com Cristo. Né? Ele ressuscitou vocês da morte espiritual e agora vocês são vivos. Então, o texto, ele mostra que mesmo o cristão tendo duas naturezas, a natureza pecaminosa ainda continua nele. Paulo escreve aos Gálatas 5, 16 e 17, que há uma luta, uma milícia, né? uma militância entre a carne e o espírito. A carne cobiça contra o espírito e vice-versa. Então, aqui o texto mostra que nós ainda temos como cristãos a natureza pecaminosa. A diferença é que quando nós erramos, quando nós pecamos ou transgredimos algum dos mandamentos do Senhor, nós sentimos uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus, ela leva ao arrependimento para a salvação. Não aquele arrependimento, né, tipo remorso, não aquele sentimento que nós sentimos, né, e logo a gente esquece aquilo, e muitas vezes o remorso não está relacionado com a palavra de Deus, né, com a vontade de ser salvo. É diferente do arrependimento genuíno. Aí Paulo diz que a tristeza que o cristão sente gera o arrependimento para a salvação. É o arrependimento misturado com a fé que leva à salvação. É diferente de um sentimento de tristeza momentâneo que a poucos momentos passa e nós já não esquecemos mais, não nos lembramos mais do erro que nós cometemos. Não. A tristeza, segundo Deus, ela é produzida pelo apelo do Espírito Santo no coração do crente convertido, dizendo a ele, você errou, você entristeceu ao Senhor, você transgrediu a palavra escrita. Então, essa tristeza gera o arrependimento para a salvação. É o inverso da tristeza segundo o mundo, né? Há um contraste aí. Tristeza segundo o mundo, ela opera a morte. É aquela tristeza, né, que não está relacionada
com o pecado. Talvez até pelo contrário, né? A pessoa fica triste quando não consegue pecar, quando algo não dá certo, quando um adultério premeditado não dá certo, né? Quando um pecado premeditado não dá certo, a pessoa não consegue cometer aquilo, às vezes ele fica triste, indignado. Essa é a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus, ela opera o arrependimento para a salvação. E a tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo o mundo opera a morte. Aí nós devemos refletir, né? Fazer uma análise da nossa vida. Como está a nossa sensibilidade quando pecamos? A nossa sensibilidade espiritual. Porque quando nós não éramos cristãos, não éramos nascidos de novo, nós pecávamos e não tínhamos nenhum sentimento, né, de tristeza porque pecamos ou porque havíamos pecado. Agora, nós precisamos, se o Espírito Santo realmente habita em nós precisamos ter essa sensibilidade ao pecarmos. Nós precisamos sentir que nós pecamos, para que isso gere um arrependimento. E o arrependimento genuíno, o arrependimento para a salvação. Então, como está a sensibilidade do nosso coração? Fique com essa reflexão, pense, analise, faça um exame na sua vida e veja como está a sensibilidade do seu coração quanto a obedecer a palavra e quanto a sentir tristeza quando você comete algum tipo de pecado. Se você gostou desta palavra, aproveite, deixe o seu joinha aí, o seu like. E se você não é inscrito no nosso canal, Palavra de Sabedoria, se você quiser se inscrever e nos ajudar, aproveite, inscreva-se e clique no sininho para acionar as notificações. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.